Com mais de 30 anos de pesquisa ufológica, nosso convidado traz hoje um acervo de fenômenos vividos e levantados em seu trabalho no Nordeste brasileiro. Eu sou Zero, seu anfitrião, e a partir de agora os Relatos Flutuantes têm o prazer de apresentar Biografia UFO com Arthur Neto. Olá, flutuante! Está começando Biografia UFO, o nosso programa de entrevistas onde traremos até você grandes nomes da ufologia brasileira para um bate-papo acerca de sua trajetória na busca pelo entendimento do fenômeno. No voo de hoje, recebemos o ufólogo Flávio Tobler, que vem cheio de história incrível para contar. E na missão de conectar os envolvidos, apresentamos Arthur Neto. Seja bem-vindo a bordo, Arthur. Fala, Zero. Muito obrigado, Zero, pelo convite aqui para participar dos Relatos Flutuantes. Meu nome é Arthur Sérgio, eu tenho mais de 30 anos de pesquisa de campo na ufologia. Muito do meu trabalho está disponível no meu canal do YouTube, Arthur Neto OVNI. E hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui, para bater aquele papo, o Flávio Tobler. Flávio Tobler é um pesquisador também com experiência de mais de 30 anos, nós somos contemporâneos. O Flávio trabalha e reside no Piauí, e os relatos que ele tem lá da região são maravilhosos e a gente vai poder confirmar agora. Mais uma vez, Zero, muito obrigado e vamos lá, vamos bater esse papo com o Flávio. Nós é que agradecemos, Arthur. Saiba que essa nave também é sua. Na verdade, nós somos uma nave, né? Então vamos subir, vamos trazer o Flávio para cá. Ladies and gentlemen, we're floating in space. Fala, Flávio Tobler, meu grande amigo. Estamos muito curiosos para conhecer a incidência do fenômeno UFO aí na região do Piauí, no estado do Piauí. Então eu queria começar aqui o nosso podcast perguntando para você, primeiro pedindo para você falar um pouco da sua história na ufologia, há quanto tempo você está na ufologia, como é que começou isso aí para você, como é que começou essa busca. Então eu queria que você contasse um pouco da sua história aí em poucas palavras, de forma resumida aí, para a gente tocar, porque tem muitas perguntas para fazer ainda. Valeu, um grande abraço, Flávio. Obrigado por estar aqui com a gente. Um grande abraço. Fala, Arthur. O prazer é meu. Fico feliz em compartilhar essas informações com todos vocês. A minha trajetória dentro da ufologia tem mais de 30 anos e começou a partir dos 6 para 7 anos de idade. Um certo dia eu brincava com meu irmão e um amigo na calçada da casa onde morávamos, em Teresina, capital do Piauí. Num determinado momento, nós observamos um objeto discoide na cor cinza metálico passar silenciosamente sobre a rua. Aquilo me chamou a atenção e despertou a curiosidade de saber mais sobre aquele tipo de aeronave. Anos mais tarde, eu comecei a ter informações sobre o tema através da revista Planeta, pois não tínhamos outras fontes que fossem especializadas nesse assunto. Busquei informações em livros posteriormente, até que na fase adulta comecei a me comunicar com grupos que estudavam o fenômeno. Os anos prosseguiram e na década de 80 e 90 passei a fazer parte de entidades que estudavam a ufologia em meu estado. Conheci os dois lados da ufologia, o que trabalhava na linha científica e na linha não científica. As duas puderam me abrir novos horizontes no entendimento dessas manifestações. Com o tempo, esses grupos foram sendo
desativados, e eu continuei nessa busca de me atualizar sobre o que ocorria no Brasil e no mundo dentro do fenômeno OVNI. Em novembro de 2004, eu fui convidado pelo amigo Igor Patrick a participar de uma reunião com outros amigos que se interessavam pelo assunto. Fruto desse encontro nasceu a UPUP, União de Pesquisas Ufológicas do Piauí. Nessa época já tínhamos a internet como aliada na divulgação do fenômeno, e isso foi uma ferramenta fundamental para que pudéssemos desenvolver um trabalho de pesquisa em nosso estado. A partir desse momento, passamos a fazer viagens a diversos lugares quando era possível e divulgar o resultado dessas pesquisas. Atualmente possuímos um site, o www.upup.com.br, e um canal no YouTube com o meu nome, Flávio Tobler, para divulgação dos vídeos que nós produzimos. O nosso trabalho é voltado exclusivamente para a pesquisa de campo, a ufologia raiz, como você fala, porque entendemos que é a melhor forma de encontrar os mecanismos e possibilitar o entendimento do fenômeno OVNI. Bom, Flávio, para começar, o que eu queria saber de você é o seguinte: na tua história aí de pesquisa, nas tuas vigílias, qual foi o caso mais interessante que você já pesquisou, que você considera o mais fantástico, que mais impactou nas tuas pesquisas? Qual foi o caso? Aonde foi? Fala um pouco desse caso aí pra gente, de maneira resumida aí, para ver se a gente aproveita bastante da sua experiência. Nós temos casos fantásticos ocorridos em nosso estado, mas de forma isoladamente. No meu entendimento, o que mais me impressionou, mais me marcou, foi a onda ufológica ocorrida no município de Miguel Leão, aqui no Piauí. Esse pequeno município se envolveu com esses estranhos fatos. Eu não tenho conhecimento que um OVNI tenha pousado dentro de uma cidade com mais de 500 testemunhas, onde autoridades municipais tenham presenciado a descida desse objeto. Eu não tenho conhecimento que uma delegacia tenha feito o registro de mais de 30 BOs, sem falar que diante dos fatos estarem acontecendo de 2 em 2 dias, o próprio delegado não tinha como lidar com a questão, pedindo ajuda às autoridades superiores. Então, esse conjunto de fatos, a presença da aeronáutica na região, a comprovação do fenômeno por eles, os diversos casos ocorridos, como perseguição de carro, caçadores que deixavam todo o seu material nos lugares de suas caçadas e que se recusavam a voltar a esses lugares, e inúmeros outros avistamentos em que as testemunhas davam características físicas desse objeto, os efeitos que eles provocavam nesses populares, a comprovação do aparecimento do OVNI feita em vídeo por uma emissora de televisão quando fez uma reportagem na cidade, e muitos outros fatores me levam a crer que foi um acontecimento sem precedente. Então, eu posso dizer que dificilmente teremos algo de tamanha proporção como ocorreram naquele município. Sem falar do registro feito por testemunha naquele município e pela própria UPUP, que diversas vezes pôde observar a manifestação de luzes, embora a uma certa distância, mas que nos deu a indicação de que algo fora do normal vem acontecendo naquela região. Então eu posso afirmar que o que aconteceu naquele município foi o que mais me marcou, o que mais me impressionou dentro da área ufológica. Bom, já te perguntei qual foi o caso mais importante que você pesquisou. Agora eu queria saber qual foi o seu avistamento mais importante, mais impactante. Porque provavelmente nesses anos todos de experiência já deve ter visto algumas vezes o fenômeno se manifestando aí próximo a vocês ou mesmo distante. Então eu queria saber a sua experiência pessoal, qual foi
o avistamento mais impactante, mais fantástico que você já teve? Eu quero saber a tua experiência e principalmente as tuas percepções, se você considera que aquilo estava diretamente relacionado ao fato de você estar ali, você que já veio numa caminhada longa de pesquisa, porque é a velha máxima, né? O pesquisador é o que está mais próximo de virar protagonista. E muitas vezes esse fato acontece diretamente relacionado à pessoa que está nessa busca. Então eu queria saber também qual é a sua percepção em relação a esse seu avistamento mais importante. O grupo teve alguns avistamentos bem interessantes, mas o que mais me marcou foi um fato ocorrido comigo isoladamente. Em outubro de 2013, eu estava no município de Senador Alexandre Costa, no Maranhão, cidade onde eu trabalho, e distante 210 quilômetros aproximadamente de Teresina, capital do Piauí. Ao final daquela tarde ocorreu uma chuva que possibilitou para que o céu ficasse ainda mais estrelado. Parece que a água ajuda a tirar as impurezas e as partículas que ficam soltas no ar, e o céu fica ainda mais estrelado. E aquilo me convidou para me fazer a tão chamada vigília caseira. Eu tenho um hábito, quando é possível, de fazer esse tipo de contemplação, que não dura muito tempo, 1h30 no máximo, e eu aproveito aquele horário onde tem as rotas de satélite, para que eu possa observar as trajetórias deles e dos aviões também, e possa conhecer melhor, para que eu possa distinguir em outras vigílias e não provocar engano. Eu utilizo nessas vigílias e nas vigílias que a UPUP faz em campo, uma canetinha daquelas laser na cor esverdeada, porque é uma forma de você mostrar a posição de um determinado objeto, porque fica difícil você apontar com a mão na escuridão. E também é uma forma de você identificar se tem algum objeto camuflado ali, porque quando a luz bate em uma superfície metálica, logicamente ela vai provocar um reflexo. E naquela noite eu coloquei a cadeira e fiquei sentado apontando para a região do Cruzeiro do Sul, quando em um determinado momento, as piscadas que eu provocava com essa caneta, eu tive ao brilho que aparentemente indicava ser um meteoro entrando na nossa atmosfera. Então eu tornei a piscar novamente e aquilo tornou a piscar novamente. E começou uma troca de sinais luminosos e aquilo me deixou assim eufórico, porque a partir daquele momento eu percebi que tinha uma inteligência por trás, desconhecida, e que estava havendo uma comunicação. Esse tipo de contato luminoso demorou mais ou menos de 1,5 minutos a 2, e só não foi mais adiante porque eu parei. Não sei porquê, não sei se houve uma comunicação telepática, eu não consigo entender até hoje, mas me veio na cabeça a frase: se aquele objeto descesse, o que eu faria? Me passou a imagem de muitos casos pesquisados na cabeça e eu tive medo naquele momento. Medo do desconhecido, medo do que poderia acontecer de fato naquele tipo de contato. Eu não projetei mais a caneta e o objeto também não respondeu. Minutos depois ele deu uma piscada muito forte em outro lado, no meu lado esquerdo, e depois dessa piscada muito forte ele desapareceu. No outro dia eu estava no mesmo lugar, no mesmo horário, mas já disposto a dar prosseguimento àquele tipo de contato. Eu já estava, podemos dizer assim, condicionado para que avançasse. Eu não estava mais com medo, como inicialmente, mas só que o objeto não se manifestou mais
e eu não tive mais a oportunidade de ter esse tipo de experiência. Você está ouvindo Biografia UFO nos Relatos Flutuantes. Bom, a outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte, Flávio. Eu já te perguntei antes, a gente já pôde falar sobre isso, mas eu queria que você comentasse, porque você tem várias cidades aí no entorno de Teresina, algumas até no estado do Maranhão, que faz fronteira aí com o Piauí. Você tem várias cidades de altíssima incidência, né, que inclusive com características principalmente de pouso de naves mesmo, no solo e muitos casos onde pode-se avistar os tripulantes desses objetos e tudo mais. Então você falou para mim que o local que tem a maior incidência que vocês têm pesquisado aí na região seria a cidade de Miguel Leão. Então eu queria que você falasse um pouco dessa incidência aí na cidade, quais são as características mais importantes dos avistamentos aí e que tipo de naves aparece com maior frequência, se são naves grandes, são naves menores, como é que as características desses aparatos que andam pela cidade de Miguel Leão? Bem, as características do OVNI de Miguel Leão parece que houve uma certa modificação no decorrer do tempo. No final da década de 90, o que o Tenente Pilar e outras testemunhas narram é que o objeto tinha forma discoide. E a partir de 2005, quando a UPUP esteve pela primeira vez na região e pôde participar de algumas investigações, vigílias, a diversos lugares naquele município, a entrevistar as pessoas, nós observamos que em certo momento o objeto tinha a forma alongada. Então isso nos levou a pensar que mais de um objeto aparecia por aquela região. Mas algo que é bem característico desse tipo de objeto é a projeção das luzes, como se cada luz tivesse uma função específica no corpo humano. Mas algo que nos chamou a atenção em termos de diferencial foi o depoimento da Dona Maria da Cruz, quando ela diz que ouvia uns estalos e que só não se prejudicou mais porque deitou por baixo de uma moita e ficou bem próximo ao chão, deitada, ela e o seu irmão. E o cachorro que estava em pé caiu. Pela descrição da Dona Maria da Cruz, nos leva a imaginar que esses estalos, com certeza, deve ser um tipo de descarga elétrica que o objeto produz e que faz com que essa descarga seja projetada sobre as pessoas, já que elas estão em contato com o chão, como se fizesse um aterramento, permitindo que essas pessoas sejam imobilizadas, da mesma forma como ocorre com aquelas armas de choque. Quando você aciona, você escuta uns estalos. Então isso nos leva a pensar que esse tipo de mecanismo se utiliza também de descargas elétricas, além das luzes. Nós tivemos uma imagem obtida em uma de nossas vigílias e que bate com o depoimento de algumas pessoas desse objeto. Ele tem uma luz na ponta que ela é manobrável para diversas direções e tem uns artefatos na parte externa, como se fosse o trem de pouso, além de uma cauda semelhante ao peixe, como se fosse um leme. Essa semelhança dos depoimentos com essa imagem e dos outros depoimentos das outras testemunhas nos leva a crer que mais de um objeto andava por aquela região. Essa incidência, em alguns casos quando você fala muito do início do ano 2000, final dos anos 90, ou seja, na época de maior, vamos dizer assim, de maior número de aparições aí na região, né, de maior
as maiores ondas de avistamentos e da presença desses objetos aí na tua região. Eu queria saber o seguinte, essa incidência, ela permanece até hoje? Vocês têm tido oportunidade de verificar isso? Ou houve uma redução normal, verdadeira, assim, o fenômeno reduziu? Ou na realidade, o número de pesquisadores indo a campo é que diminuiu? Porque às vezes acontece isso, né? Você tem uma incidência que permanece numa determinada região, mas pela falta do pesquisador para registrar, fica parecendo que ela diminuiu. Na realidade, ela não diminuiu, ela está lá, só falta o pesquisador em campo para poder persistir em termos de registrar o fenômeno. Como é que é a situação aí na tua região? Fala um pouco sobre isso para nós. Bem, Arthur, a gente tem observado que, de certa forma, o fenômeno ele diminui à medida em que um lugar evolui. Quanto mais o progresso chega numa determinada região, mais as manifestações diminuem. Mas tem um outro lado que nos faz acreditar que pode até ser que essas manifestações não diminuam. As pessoas que com a forma de vida que elas levam faz com que elas não passem mais a observar, faz com que elas não saiam mais de casa para fazer as coisas que elas faziam no passado. A internet, a televisão e outros dispositivos tirou de uma certa forma a ação dos populares para a prática de outras coisas que faziam no passado. E outros tipos de ações que não se repetem mais. As pessoas não andam tanto no campo como andavam antigamente. As pessoas não ficam na porta de casa olhando para o alto como olhavam antigamente. Então, esse tipo de ação faz com que as pessoas não sejam protagonistas dos acontecimentos. Mas, por outro lado, a gente observa também que em lugares onde a energia elétrica chega, de uma certa forma, afugenta essas manifestações. Eles passam a atuar em lugares mais isolados. Com certeza tem uma estratégia em tudo isso, né? Mas o que falta para que essa estatística continue no seu pico de ação, continue nas características cada vez mais de manifestações desses objetos, é a ausência do pesquisador. O Brasil precisa de pesquisadores de campo. É algo que está em falta há muito tempo. O que a gente observa, principalmente na internet, é só um bate e volta de informações. Alguém passa a informação que recebeu de outro e assim vai. Mas na pesquisa, na descoberta de novas informações, isso está se tornando raro. Sem falar de muitas pessoas que ficam sentado ao computador e pegando uma informação de um, de outro, e aí tenta encontrar alguma forma que possa explicar essas ocorrências. E a gente sabe que sem a pesquisa de campo, sem esse trabalho de coleta de informação, sem o contato mais próximo com o fenômeno, se torna cada vez mais difícil da gente tentar encontrar mecanismos, encontrar meios que possam explicar ou pelo menos criar as possibilidades de entendimento do fenômeno. Eu também estou muito curioso, Flávio, de saber, porque é o seguinte, várias características do fenômeno UFO, elas aparecem comumente independente da região, né? Então tem várias características que aparecem aí nos avistamentos para vocês, na casuística, e também aparece aqui para nós, na Serra da Beleza, aparece às vezes em Minas Gerais. Mas você mencionou outro dia
num bate-papo que nós tivemos, você mencionou a que vocês chamam aí de luz de galão. E pela característica que você mencionou, o que vocês chamam de luz de galão é a mesma coisa que aqui a gente chama de luz sólida, né? É praticamente a mesma coisa, é aquela luz que ela é controlada, ela não expande, não é como a luz comum, né? E ela tem várias finalidades, a gente observa que ela tem várias finalidades. Ou existem outros tipos de luzes que também vêm desses aparatos que têm finalidades diversas que nós ainda não temos informação suficiente para dizer quais são. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa luz de galão, quais referências que você tem das manifestações dessa luz aí na tua região, né? Bem, com relação a essa luz de galão, que nós tivemos conhecimento a partir de uma entrevista realizada na cidade de Parnarama, no Maranhão, e que nos levou ao entendimento de que esses objetos têm um controle sobre a luz, ou seja, ele projeta a luz da forma com que ele quer. Se ele quer que a luz vá a 1 metro, ela só vai até 1 metro e ali para. Se ele quer que ela vá a 2 metros, para por ali. A gente pôde observar alguns fatos interessantes. Em outro depoimento, já em Teresina, de um professor de física, uma pessoa que tem um certo conhecimento científico na observação do fenômeno, ele pôde verificar num caso que ocorreu com ele, bem interessante, o caso Darlan, em que ele pôde verificar que o objeto discoide também projetava essa luz quando ele avistou o mesmo da janela do seu apartamento. Só que o termo que ele utiliza não é uma luz somente projetada como a luz de galão, mas ele disse que a luz dava a impressão de que você poderia pegar na luz, como se fosse uma luz sólida, ou seja, uma luz que se projetava do disco ao solo, mas que tinha um controle, era uma luz direcionada, mas que você poderia pegar na luz, ou seja, como se fosse algo material. Então, esses tipos de artefatos, de objetos, eles brincam com as nossas leis, eles brincam, podemos dizer assim, com o que para a gente é impossível, pelo menos até o momento. Embora o homem tenha evoluído muito em tecnologia, mas nós não temos ainda a capacidade e o controle da luz. E essas duas características de você projetar a luz a uma certa distância e de você tornar a luz como se fosse palpável, nos deixou bastante intrigado e pôde nos trazer mais informações para o entendimento do funcionamento dessas naves. Esse tipo de informação que bate também com outros depoimentos que ocorrem em outras regiões do Brasil, embora se utilize outros termos, nos leva a pensar que existe um certo padrão de atuação dessas naves e de seus ocupantes. Agora aqui, praticamente, Flávio, 2 indagações numa só pergunta. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que vocês têm feito aí na tua região, que você comentou, que eu achei o máximo isso, de vocês fazerem palestra nas escolas, ao mesmo tempo vocês fazerem palestras para as populações dos lugarejos, das cidades pequenas, na forma de esclarecimento sobre o fenômeno para as pessoas. E aproveitar, eu queria que você falasse daquele caso do delegado que me parece que teve mais de 40 notificações, ele fez mais de 40 BOs de notificações de casos de UFO. As pessoas iam à delegacia fazer uma ocorrência, né? Então eu queria que você
comentasse um pouco sobre isso e se tem algum caso mais interessante que você possa comentar desses mais de 40 BOs que foram feitos com esse delegado. Se ele comentou alguma... E me parece que ele também já viu objetos, né? Ele foi atrás de investigar e já viu objetos. Queria que você falasse um pouco disso para nós, porque isso aí é muito interessante. O PUP na escola foi um projeto piloto idealizado pelo pesquisador Francisco Aristides. Ele observou que havia a necessidade e a oportunidade de levar a informação da ufologia, principalmente nas feiras de ciências que ocorriam nas escolas em Teresina. Então, de uma certa forma, era uma estratégia para difundir a ufologia dessa forma. Apesar dos dados serem pequenos, foi, podemos dizer assim, gratificante ver que alguns jovens se sentiram atraídos pelo tema. E a função do pesquisador é incentivar sempre a ufologia nessas feiras, com o objetivo de apresentar a questão para toda a sociedade, levando de um certo modo o meio de tirar a ufologia da marginalização, esclarecendo de forma coerente alguns pontos distorcidos pela nossa imprensa, que usa a ufologia como objeto para aumentar a audiência, pelo menos naquela época. A intenção era mostrar os fatos e fazer aproximações, não convertendo e nem enganando as pessoas. Então, esse projeto foi um projeto inicial, apenas para mostrar que era possível se fazer ufologia de uma forma diferenciada. As palestras, ou a palestra também que foi realizada em Parnarama, foi um projeto também piloto. E a gente pôde observar que as populações interioranas, principalmente daquela época, que não tinham os meios de esclarecimento do fenômeno, elas mostraram interesse muito profundo pelo tema e saíram, podemos dizer assim, dessas palestras mais leve, mais entendido, vamos dizer assim, sobre o fenômeno. Tiraram as dúvidas com perguntas e, de uma certa forma, foi muito esclarecedor. Esses dois projetos, eles serviram para nos mostrar que, além da necessidade de se pesquisar a ufologia nessas localidades, seja nos grandes centros urbanos, nós temos também a obrigação, vamos dizer assim, como pesquisador de campo, de levar o conhecimento, além dos jovens, às pessoas que sofrem essas perseguições, que não têm o apoio das entidades, que não têm nenhuma ajuda psicológica, seja de que forma for, das instituições para lidar com coisas que elas não entendem e que, de uma certa forma, cria muitas vezes barreiras e impedem até o sustento da própria família, quando ele é impedido de ir para a roça, quando ele é impedido de realizar uma caçada e trazer o alimento para o sustento dos seus filhos. Com relação aos BOs feito pelo Tenente Pilar, foi algo assim que me surpreendeu, porque até o momento eu não tenho conhecimento de tamanhas ocorrências dentro de uma cidade. Por diversas vezes o Tenente Pilar acionava a sua guarnição e tentava interceptar esse objeto. Uma hora ele estava pousado em um povoado próximo, como exemplo, povoado Cobra. Ele tinha informação que o objeto estava pousado lá e se deslocava. Quando ia chegando, o objeto decolava e pousava em outro lugar. E assim foi uma caçada para tentar compreender o que era isso. Ele mesmo e a sua guarnição observaram o objeto pousado em uma certa vez a 300 metros de distância. E ele descreve lá na sua entrevista como é que ele viu o objeto. Mas diante de uma situação em que
nem a delegacia tinha como lidar com esse tipo de ocorrência, que a cada 2 dias chegava uma pessoa ferida, traumatizada em decorrência da perseguição do objeto. Ele teve que pedir ajuda aos superiores e redigiu, né, um documento diante desses mais de 30 BOs e mandou para a Secretaria de Segurança, na época a cargo do Dr. Lopes. A Secretaria com certeza tomou ciência dos fatos e se comunicou com a Aeronáutica, que pouco tempo depois esteve na região, e aí com um aparato de pesquisa pôde verificar que o fenômeno realmente estava acontecendo. Ele nos conta que quando assistia à televisão, que via aquelas ocorrências de aparições de chupa-cabra na região sul do país, ele já comentava e já ficava no pensamento de que mais cedo ou mais tarde essas coisas iriam chegar até Miguel Leão. E de fato não demorou muito para que essas ocorrências pudessem chegar até aquela região. Foi um momento assim difícil, um momento que eu não conheço em nenhum outro lugar pesquisado, nem em nem histórico da ufologia brasileira, onde um município e toda a população foi envolvida com o fenômeno, com pousos, com diversas ocorrências. A única referência que eu tenho assim em termos de proporção comparável foi aquelas manifestações que ocorreram no Pará. Você está ouvindo Biografia UFO nos Relatos Flutuantes. Flávio, eu queria aproveitar para finalizar, te agradecer por você participar aqui conosco dos Relatos Flutuantes e como pergunta final eu queria te pedir que falasse de dois casos que você relatou anteriormente. Um é aquele caso do caçador que se escondeu do OVNI embaixo de uma torre de alta tensão. Essa eu achei muito interessante porque, historicamente, existem casos de OVNIs que se aproximam dessas torres e, às vezes, a gente imagina que eles estão tirando algum tipo de energia dali. Outros casos também já houveram de OVNIs que se aproximaram e se acidentaram, se chocaram com essas torres. Já houve até um caso famoso de um grande blackout aqui no Brasil por conta de uma aproximação dessa. E aquele outro caso do caçador que atirou num aparato, num objeto, provavelmente era uma sonda. Então eu queria que você, para finalizar, já te agradecendo pela sua participação, falasse desses dois casos que eu achei fantásticos, muito interessantes. O caso que ocorreu com o senhor João Batista se deu na localidade de Mandacaru, no município de Matões, no Maranhão. A UPUP fez pesquisas e vigílias naquela região e pôde verificar a presença do objeto que aparece por aquela localidade. E um dos casos que ocorreu com o seu João Batista, porque foram diversos casos, inclusive teve um que ele descreve o objeto bem próximo dele, como os seres, onde esse objeto passou a noite inteira tentando imobilizá-lo, né, já que ele estava embaixo de uma moita. Nessa outra situação, ele se viu em outro momento em que ele se deslocava para fazer uma caçada e tinha que atravessar uma roça já destocada e que não tinha nenhum lugar para que ele pudesse se esconder. Então ele observou o objeto a uma certa distância e tratou logo de atravessar essa roça destocada até que ele pudesse ficar embaixo desses fios de alta tensão. Essas informações de que esses objetos
tem uma certa afinidade com essas redes de alta tensão, nos levou até a acreditar que em Mandacaru a incidência muito grande de avistamento seja em decorrência disso. O fato é que, usando esse mesmo argumento que os objetos roubam, vamos dizer assim, energia dessas torres de alta tensão, um morador, o seu João Batista, pôde usar essas torres como uma forma de se defender desses objetos. E assim se deu em uma noite lá no povoado Mandacaru, onde ele se viu numa situação em que a única solução era correr para debaixo dessas torres de alta tensão. E de uma certa forma teve um efeito positivo, porque o objeto, sabendo dos riscos ou conhecendo as possibilidades de algum acontecimento negativo para o objeto em que eles manobravam, eles não se aproximaram. Então o seu João Batista pôde se proteger debaixo dessas torres. Então, mais uma forma que a população, embora tenha pouco conhecimento e entendimento do fenômeno, mas se utiliza de mecanismos que estão próximos a ele para fugir, para tentar não ser prejudicado por esses objetos. Quanto a esse segundo caso que você se refere, Arthur, nós fizemos, eu juntamente com outro grupo de ufologia, nós fizemos 2 viagens ao município de Parnarama. E na segunda viagem, se eu não me engano, em 1984, nós estávamos entrevistando algumas testemunhas quando tivemos a informação de que no município próximo a Parnarama havia um caso inusitado da ufologia. Então nós nos deslocamos até o município vizinho, Matões, que fica a uns 18 quilômetros aproximadamente de Parnarama. Chegando lá, a gente conseguiu localizar essa testemunha e ele foi nos contar a experiência que ele passou. Existem diversas lagoas no município de Matões, e numa lagoa que não muito distante da sede do município, ele foi com uns amigos fazer uma pescaria. Aproveitou a ocasião e levou também a sua espingarda, uma espingarda de 2 canos, porque já havia informação e alguns conhecidos seus já haviam informado que o objeto, que o aparelho estava aparecendo na região e botando as pessoas para correr. Ele, confiante na sua arma, foi para a pescaria. Chegando lá, se dividiram em 2 barcos e remaram até o meio daquele lago, né? Colocaram as redes e quando anoiteceu, eles viram um ponto luminoso ainda distante. Aquele ponto começou a se aproximar e os seus amigos que estavam no outro barco já começaram a comentar que era o aparelho. Então eles resolveram sair daquela situação e deixando ele juntamente com outro amigo em um dos barcos. O objeto foi se aproximando lentamente e cada vez mais chegando perto do barco onde ele e o seu companheiro se encontravam. Ele preparou a espingarda, né, com 2 cartuchos e esperou que o objeto chegasse perto, porque ele havia prometido aos seus amigos que iria atirar no aparelho. E assim aconteceu. O objeto chegou bem próximo aonde eles se encontravam e ele disparou a sua espingarda naquele objeto. O objeto imediatamente subiu, se deslocou até a margem daquela lagoa e caiu, provocando um barulho no chão. Pelas características do som que eles ouviram, tudo indicava que o objeto não era tão leve
e que havia quebrado muitos galhos. Daquele instante, eles ficaram apenas observando aquele artefato que uma hora aumentava a luminosidade e depois diminuía. E ficou naquele ritmo por mais ou menos uns 15 minutos, até que eles avistaram um outro objeto. Aquele outro objeto se aproximou aonde estava caído esse primeiro, desceu, encostou, e aí ficaram os dois objetos, cada um pulsando no seu ritmo, né? E quando esse segundo objeto subiu, já foi como se estivesse resgatando o primeiro. Então os dois subiram até uma certa altitude e de lá se deslocaram até desaparecer da vista desses populares. Perguntado se ele não tinha ido a ver o objeto de perto, ele disse que ficou com medo depois que fez os disparos, só indo observar o lugar no dia seguinte. Ele conta que no lugar tinha muitos galhos de árvores quebrados e galhos da grossura de um punho, o que indicava que o objeto tinha um certo peso. Perguntei se ele não havia encontrado nenhum fragmento de metal. Ele disse que não observou isso. O grupo que eu estava participando dessa entrevista ficou curioso em conhecer o lugar, porque havia acontecido esse fato 3 meses antes da nossa entrevista. E ele nos afirmou que só poderia ir a esse local se fosse carro com tração, e a gente andava num carro popular. Esse caso foi interessante porque nos mostrou que esses objetos, eles não são tão perfeitos, eles são sujeitos a falhas, principalmente quando, no caso desse disparo, possivelmente o chumbo que saiu da espingarda desse senhor prejudicou alguma estrutura, algum mecanismo que dava a sustentação àquele objeto. A região interiorana do Maranhão e do Piauí tem casos assim bem surpreendentes. Infelizmente, muitos casos importantes jamais teremos conhecimento, pela ausência de pesquisadores e principalmente pela ausência das informações que dificilmente vai chegar até a gente. Esse foi mais um caso em que eu pude vivenciar juntamente com outras pessoas e colocar para vocês estes acontecimentos. Eu agradeço também a você, Arthur, pela oportunidade de levar até o público essas informações. Espero que possa ter contribuído. Muitos outros casos, muitas outras situações ficarão para momentos mais na frente. Obrigado a todos e até a próxima. Eu quero terminar esse programa especial agradecendo ao Arthur, ao Flávio, a você que chegou até aqui e em especial ao amigo que apoia o nosso projeto através do Apoia-se. Saiba que projetos como este aqui só existem com a sua ajuda. Caso você ainda não conheça o nosso financiamento, te convido a acessar www.apoia.se/Relatos Flutuantes. Lá você vai ficar por dentro de nossas metas e recompensas, e eu tenho certeza que você vai achar uma forma de nos apoiar, seja com um relato, com um Apoia-se ou compartilhando e seguindo o nosso podcast nas redes sociais. No Instagram somos @relatosflutuantes, no Twitter @rflutuantes. E para enviar o seu relato, nosso WhatsApp é 28999834185. Agora, se você prefere o anonimato ou não se dá bem com áudio, considere enviar a sua história para euviumovni.wordpress.com.
Neste site criado pelo Arthur, você vai encontrar um formulário intuitivo para deixar os detalhes de sua experiência sem se comprometer com nada que você não queira. E dessa forma você ajuda na captação de dados para pesquisas ufológicas. E aí, curtiu o Biografia UFO? Tem algum ufólogo em especial que você quer ver passar por aqui? Manda uma mensagem pra gente, conta pra ele e aí a gente vai tentar fazer isso acontecer. Por aqui ficamos, tenha uma boa jornada e lembre-se, nós somos uma nave.